Saudações rubro-negras, seja muito bem-vindo você flamenguista. Mengão campeão da Taça Guanabara, 100%, né, podemos dizer assim, até agora 2 finais, 2 títulos. Eu trouxe aqui um corte do ESPN, da repercussão da vitória do Mengão, né? Mas antes de começar, eu sou de uma época que a Taça Guanabara ela tinha valor. Hoje em dia tornou-se mais um campeonato, né? Mais uma pré-temporada, digamos assim. A própria Federação Carioca de Futebol, ela meio que sucateou o próprio campeonato. A FERJ não, ela mesma não dá o valor que a Taça Guanabara ela deveria ter, pelo menos o valor histórico desse campeonato, né? Você pode perceber que depois do título, a festa da premiação que aconteceu foi pífia, né? Mas enfim, Mengão campeão, é mais um título, é mais uma taça e o que vale é empilhar troféu na sala de troféu do Flamengo. Então vamos pro vídeo, nossa, mas antes de começar eu vou pedir a tua colaboração, se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações para você receber vídeo sempre que sair aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha no que eles falaram aqui sobre esse título do Mengão. Do Felipe Luiz, eu acho que caminha para esse lugar, caminha para esse posto, vamos dizer assim, de time que é competitivo, fazendo o futebol que o Flamengo espera, que o flamenguista espera. Eu lembro de uma frase do Jorge Jesus quando chegou lá, Plirra, quando ele falou na primeira entrevista, assim, eu sei que aqui o Flamengo não basta só vencer, temos que jogar bonito. Né? E é a mesma coisa que o Felipe Luiz está buscando. Mas eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz é muito parecido com o do Jorge Jesus, mas tem a competitividade, eu acho, do time do Simeone, que são as características que eu acho que eu consigo enxergar dentro Felipe é um mix dos dois. Das entrevistas do Felipe. Né? Eu inclusive falei assim, essa autocrítica do Felipe às vezes pode até prejudicá-lo, porque ele vai sentir tanto e às vezes você precisa tirar um pouco o pé do freio, porque senão você não aguenta. É uma vida estressante, uma vida muito pesada de treinador, porque você é o primeiro a chegar, o último a sair, você tem que analisar jogo, acaba o jogo, você tem que analisar o próximo time. Mesmo com um departamento de análise competente, que te traz os jogos já, aquele compacto, aquelas coisas todas, é complicado. E o Felipe tem isso. E eu vejo nesse time do Flamengo um time muito aguerrido sem a bola. É um time que pressiona o tempo todo, com a bola tenta definir rápido. Naquelas brincadeiras de internet, quando perguntam para o jogador, para o treinador, para fazer ali, montar o jogador perfeito ou o treinador perfeito, claro, levando em consideração quem trabalhou com essa pessoa, já vi o Felipe perguntando, estrategista, eu não lembro exatamente se ele falou JJ ou Simeone e tal, mas a administração de elenco, ele sempre cita o Renato Portaluppi. E essa parece também ser uma habilidade do Felipe, facilitada pelo fato dele conhecer grande parte dos jogadores, né? Jogou com alguns, dirigiu alguns dos mais jovenzinhos ali na categoria de base, na rápida passagem que teve no 17 e no 20, mas ele é um cara também agradável, é fácil gostar do Felipe Luiz, isso também conta, né? Conta eu lembro. Vamos dar uma olhadinha nos números dele enquanto você fala, Zé. Eu lembro. Os números do Felipe gerais, desde que ele começou a dirigir o time principal do Flamengo. Eu lembro que quando ele assumiu, né? Quer falar, Pedro? Não, pode falar. Eu lembro que quando ele assumiu, a gente estava no F90, né, no programa, e eu falei que um dos grandes desafios do Felipe seria separar, porque ele tinha acabado de jogar, né, 6 meses antes, ele trabalhou no Sub-20, se não me engano. 6 meses antes ele tinha parado de jogar e jogava com todos os jogadores ali. E eu falei, o grande desafio dele é fazer com que os jogadores entendam que ele é o treinador agora. Que ele pode ter amizade, que ele pode fazer, mas que ele vai tomar as atitudes, que ele vai escolher quem vai jogar, quem não vai jogar. E fazer com que os jogadores possam entender isso, que era o grande desafio. Porque o jogador de futebol, muitas vezes, ele não entende isso. Tem muitos problemas. E eu acho que ele foi muito bem na situação do Gabigol. Ele foi muito bem na situação do Gabigol. Primeiro jogo ele cobra o Gabigol, né? Ele cobra, ele tem aquela discussão, você só fala comigo e tal. E aí o Gabigol acho que não entendeu isso, porque o Gabigol, no meu modo de ver, naquela época, naquele jogo especificamente, ele não entendeu a chance e a oportunidade que o Felipe Luiz estava dando, e o Felipe estava cobrando para ele se movimentar, sair de lá, fazer essas coisas, justamente porque o Felipe queria ajudá-lo. Né? E depois o Felipe dá uma entrevista, bate no Gabigol de uma forma clássica, né, nesse aspecto, mas também bate e assopra, né, como nós usamos aqui na imprensa, em relação a algumas coisas. E quando ele tem o problema do Gabigol no pós-título, que o Gabigol fala que vai sair e tal,
Ele falou assim, o problema da diretoria, já está entregue à diretoria, já está tudo certo, e a diretoria do Flamengo, em conversa com o treinador, o Gabigol não permanece, ou seja, ele deu também o aval para o Gabigol sair. Eu acho que isso mostra a maturidade e entendimento da posição dele como treinador, que ele é obrigado a tomar as atitudes, que ele precisa separar a amizade, habilidade, né, do profissional, do profissionalismo ali dentro de campo, a habilidade e uma coisa, que eu acho que é fundamental para você ter sucesso no mundo do futebol, entendimento da posição que você se encontra. Porque dependia muito de uma atitude dele, vamos dizer assim. E dependendo da atitude dele, ele poderia simplesmente falar assim, os caras olharem para ele e falar assim, tá vendo? Faz o que faz, é amigo do treinador, o treinador é amigo do jogador, e aí perde o comando, perde o controle, perde o respeito. E pelo contrário, ele foi muito bem nessa situação. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, falou agora há pouquinho à Flá TV, a gente vai reproduzir o que disse o BAP. Fala, BAP! Da taça 2025, depois da Supercopa, você havia falado que a expectativa do ano ela só cresce com tudo que a gente está acompanhando do trabalho. E agora, atualizando essa expectativa, o que o grupo entregou também na Taça Guanabara. O que você pode falar, presidente? Parabéns pelo título. Sempre uma enorme satisfação a gente estar conquistando taças, né? Está no hino da gente vencer, vencer, vencer. As expectativas estão apenas se concretizando ao longo dessa jornada, que eu espero continue linda e maravilhosa no ano de 25, para a gente trazer muita alegria para os corações de 45 milhões de rubro-negros. Tamo juntos. O torcedor, ele tem se mostrado satisfeito demais com o trabalho do Felipe Luiz. Ele entrega uma identidade de jogo que o flamenguista gosta de assistir. Como é que é a visão da presidência? Olha, eu, como todos os torcedores, tenho estado satisfeito também. Mas eu queria dizer para cada um de vocês que tem muita gente trabalhando por isso aqui. É uma equipe de mais de 60 profissionais, muito competentes, cada um no seu riscadinho ali, cada um fazendo o seu melhor, para a gente ver uma exibição como essa hoje aqui. Maricá foi líder durante 5 ou 6 rodadas do campeonato. Esse time fez o jogo parecer fácil. Esse time aqui deu muito trabalho. Rapaziada, eu vou dar só uma pausada aqui. Na hora que eu tava preparando esse vídeo aqui, eu vi essa declaração. Foi o único trecho que eu vi, a declaração do presidente. E assim, ele é um grande profissional, tá? Até quem não conhece ele é um grande gestor. Ele esteve à frente de várias empresas. Só que tem que ter muito cuidado nessa questão dessas declarações. Isso aqui pode não soar muito bem, essa declaração que ele falou agora. Porque, convenhamos, o mérito desses títulos que o Flamengo conquistou, Copa do Brasil, Supercopa e agora a Taça Guanabara, é do Felipe, tá? É do Felipe. Porque a gente tinha um treinador que era treinador de seleção brasileira, que vinha de 2 ciclos de seleção e fez um trabalho pífio no Flamengo, um trabalho patético no Flamengo. E tinha esses mesmos jogadores que estão hoje. O Flamengo fez 2 contratações do começo do ano para cá. O Danilo e o Juninho, né? E assim, são os mesmos jogadores, só que com características completamente opostas. Então, tem que dar a César o que é de César. O mérito dessa equipe é do Flamengo, é do Felipe, tá? Então tem que ter muito cuidado. Inclusive, o Boto, quando ele chegou, ele deu uma declaração que ele tinha carta branca para deixar ou não o Felipe, que foi uma escolha dele. Não foi uma escolha dele, foi de certa forma obrigado, porque o trabalho do Felipe Luiz que ele vinha fazendo, se porventura eles cogitassem demitir o treinador, aí seria assim, uma burrice sem conjectura, porque não teria como explicar, né? Então tem que ter muito cuidado nessas declarações, mas tem tudo para ser um grande presidente, tá? Até porque é um grande gestor também, então só tem que ter cuidado nisso. Trabalho para todo mundo. Então, as conquistas e a performance, acima de tudo, nos enche de orgulho. Obrigado, presidente. Bubu, me agrada bastante a postura inicial aí, esse comecinho do Luiz Eduardo Batista, no que ele fala e no que ele faz. O começo do BAP como presidente do Flamengo é equivalente ao começo do Felipe Luiz como treinador do Flamengo? Eu prefiro elogiar mais o Felipe Luiz, dirigente, às vezes é meio como árbitro. Luiz. Esperam acabar o mandato, ver como é que vai ser a postura. E o Felipe Luiz tem mérito também nessa parte política, né? O Zé falou mais ali da questão dos jogadores. Você vê, o Gerson fez o gol, né? Ele chapou de esquerda. Ele na volta do jogo, ele mostrou pro Felipe Luiz, o Felipe Luiz aplaudiu, deu um entendimento ali do posicionamento dele, como o Felipe Luiz é muito próximo dos jogadores. Mas o Felipe Luiz passou por uma ruptura na administração do Flamengo,
né? Saiu o Landim, que foi a gestão anterior que teve essa coragem, audácia, ou atender os pedidos da torcida para colocar o Felipe Luiz como técnico. Manda embora o Tite e põe o Felipe Luiz. Há muito tempo a gente já ouvia esse pedido dos rubro-negros. Foi a gestão anterior que apostou. Lembrando que o Felipe estreia na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E é bom lembrar também que a passagem dele pela base foi muito vitoriosa. Ele foi campeão mundial, sub-20, ganhou a Intercontinental com o Flamengo. E aí o que acontece em muitos clubes? Quando você tem a mudança de administração, muda a presidência sobretudo, muitos profissionais do Flamengo foram demitidos. O departamento médico foi modificado. Então o Felipe Luiz venceu com o departamento médico anterior, com a administração anterior e está vencendo com uma nova equipe, novos profissionais. Pois é, foi o que eu falei. Falou, mais de 60 profissionais e tal. Ele parece trabalhar muito bem com todo tipo de figura. O chefão, o manda-chuva, o BAP poderia ter falado, não, vou trazer um medalhão, um estrangeiro renomado. O Flamengo tem condição de fazer isso. E tem o Boto a tiracolo, né? Exatamente. Então, ele está conseguindo trabalhar com vários tipos de profissionais, das mais diversas áreas, e com um ótimo entendimento do jogador até o presidente, o médico, o diretor de futebol. A gente falava um tempo, acho que na época do Vitor Pereira, a dificuldade que você tinha de gestão de vestiário do Flamengo, que era muita gente falando, dando pitaco, a diretoria do futebol, Marcos Braz, que era mais amadora, muito conselheiro apitando. Convidaram, acho que o Tite para ser técnico, muito confiando que ele ia blindar o vestiário, né? Toda a confusão, fala-fala, né, na parte superior do Flamengo, o Tite blindaria. Não sei até que ponto ele conseguiu ou não. O Rogério Ceni, por exemplo, teve problemas com análise de desempenho tal, ali. O Rogério tinha boa relação com o elenco, mas teve problema com a retaguarda. O Felipe Luiz parece que não tem problema com ninguém. Né? É difícil falar isso de qualquer profissional, em qualquer empresa, em qualquer área. Você tem afinidade mais com uma pessoa do que com outra, pode ter um problema, uma rusga, e segue o trabalho. O Felipe Luiz aparentemente não tem rejeição. A torcida o adora, a torcida o ajudou a colocar nesse posto. Diretores da antiga, diretores atuais, profissionais que saíram, profissionais que estão chegando, todo mundo fala bem e se entende bem com o Felipe Luiz. Então, um tremendo mérito para ele, né? Por isso que eu ainda prefiro elogiar nesse momento mais o Felipe Luiz do que o BAP, que vai ter ainda muitos desafios pela frente. Você pensa parecido comigo, você falou agora há pouquinho, acho que foi na tua primeira participação, inclusive, que você enxerga, você vislumbra muito mais o Felipe trabalhando na Europa do que qualquer outra coisa. Claro, depois de fazer história no Flamengo, o torcedor do Flamengo não fique chateado conosco, mas ele tem tudo para isso porque ele já é uma figura conhecida na Europa, no Atlético de Madrid, imagino que no futuro. Pessoal, eu vou pausar aqui de novo, tá? Eu espero que vocês não se incomodem, tá? Até se porventura vocês não gostarem de ficar pausando aqui, reagindo aqui, vocês botam aqui nos comentários. Mas não dá pra escutar isso e não falar nada, tá? Eu não consigo entender o que essa mídia brasileira quer. De fato, eu não consigo entender. Por quê? Porque eles ficam pedindo longevidade no trabalho, tanto dos jogadores, quando aparece um jovem talento das categorias de base, eles cobram porque o futebol brasileiro eles não tem um plano para manter o jogador aqui por muito tempo. Na primeira oportunidade vende o jogador, eles cobram, bate nessa tecla sempre. E acontece isso agora. Quando chega um treinador, no caso do Felipe, que é muito recente, o cara tem o quê? Tem 1 ano de trabalho, mas vem mostrando muito potencial, os caras já cogitam ele na Europa, tá? Não tem aquele pensamento de dizer, o cara pode ficar 5 anos aqui no futebol brasileiro, pode enriquecer o futebol brasileiro, porque o Felipe é muito inteligente. Os caras já começam a conjecturar o cara na Europa, entende? Eu não consigo entender isso. Os caras, eles não sei se é pauta, não sei se é essa discussão vazia, mas enfim. Ele tem as portas abertas, porque muita gente já, liga o nome do Felipe à seleção brasileira, pela carência que a gente tem de nomes aqui, pela situação da seleção brasileira nas eliminatórias. O Dorival, a gente sabe que está pressionado, e aí não estou dizendo que ele vai cair, ele tem 2 jogos agora que são super importantes contra a Colômbia e a Argentina. Mas você também é como a gente, vê mais o Felipe, e eu acho que o Felipe, se ele pudesse escolher o roteiro perfeito, não que ele fosse negar a seleção brasileira, mas eu acho que ele optaria, até por ter a cabeça de europeu, e europeu na idade do Felipe, treinador europeu, não quer treinar a seleção, quer treinar clube. Eu acho que dentro da cabeça
das entrevistas e da forma como ele se coloca, eu acho que ele preferiria... É lógico que você rejeitar uma seleção brasileira é difícil. Ainda mais na cara do gol da Copa do Mundo. É difícil. Eu vejo quase que impossível se acontecer isso vamos dizer assim, do Dorival. Pelo amor de Deus, Dorival, não estou dizendo isso, né, que vai cair ou não, mas que dê alguma coisa errada pela pressão, do jeito que nós estamos vivendo aí a seleção brasileira, Dorival saia e aí o Felipe seja convidado, ele vai dizer não. Eu acho bem difícil, Pirra. Bem difícil. Mas surpreenderia ele ser convidado já? Eu não sei porque aqui no Brasil a gente tem uma resistência muito grande, né? Quando se fala, por exemplo, de um treinador estrangeiro, de um treinador mais velho, vamos dizer assim. Se você não... O Felipe acho que é o grande treinador porque nós estamos vendo um futebol que nos agrada, né? Por exemplo, o Abel também é um treinador que seria muito bom, acho que para a seleção brasileira, pela forma de pensar em termos de competitividade. Um jogo totalmente diferente do Felipe e tal. Você tem alguns nomes, agora você precisa definir o estilo de jogo. O estilo de jogo, eu acho que o do Felipe é o mais próximo daquilo que a gente espera na seleção brasileira. Mas eu acho que o Felipe sabe da responsabilidade e que precisaria, vamos dizer assim, talvez ganhar um pouco mais de experiência, né, para ficar um pouco mais maduro, porque seleção é diferente. Seleção, você não tem o dia a dia, você não tem o contato com os jogadores diretamente, muitas vezes você tem que administrar situações técnicas, físicas, em 2, 3 dias, porque cada um chega de uma forma. O cara que chega da Itália chega a 100% fisicamente, mas taticamente ele pensa totalmente diferente o futebol da Espanha, e o cara da Inglaterra também é diferente. Então você juntar tudo isso e transformar em apenas 2 dias uma seleção competitiva é complicado, e até a responsabilidade, porque todo mundo quer ganhar da seleção brasileira. Mesmo a seleção não estando bem ou não, aí os caras querem aproveitar para realmente afundar a seleção. Então é uma responsabilidade grande, sempre vai ser, sempre será, né, para o treinador da seleção brasileira. Mas eu acho que assim, ele sabe que, para mim, eu acho que é muito cedo. Acho que ele precisa rodar mais, ele precisa enfrentar maiores dificuldades para criar uma casca maior para chegar a assumir a seleção brasileira. Mas um convite, eu acho bem difícil. Acho bem difícil dizer não. O que você acha disso, Bubu? Uma eventual ida um pouco mais para frente do Felipe à seleção? Então, o atual presidente do CBF, ele já deu demonstrações que é técnico brasileiro. Porque ele teve todas as chances, nos últimos tempos, de chamar um Abel Ferreira, um Jorge Jesus. Se esqueça, Bubu. Tentou o Ancelotti. Ele estava tudo certo com o Ancelotti, hein? Na cabeça dele. Não é na cabeça dele, não. Ele precisava assinar só. Detalhe. Detalhe, só isso. Eu ofereceria um contrato pro Guardiola tranquilamente. O Guardiola é o cara perfeito para entrar na seleção brasileira. Mas considerando então que ele não tem concorrência de estrangeiros, né, pelos movimentos da CBF, eu acho que ele vai ser chamado. No caso do Marcelo Dorival, ele vai ser chamado. Porque a seleção tem sido muito assim, né? Você conhece um Bola da Vez, um programa? Um ótimo nome de programa, né? Bola da Vez. A seleção vai muito no Bola da Vez. Teve um momento do Mano, teve um momento que o Renato estava sendo cotado, o Renato não foi. O momento do Dorival, ele foi. O momento do Tite, ele foi. Né? A seleção vai muito isso. Quem que é o melhor técnico brasileiro do momento? Esse cara recebe o convite. Não, nem necessariamente é o melhor do momento. O Diniz você não vai falar naquele momento, ele pediu isso interino. Mas... Pô, é incrível como o Flamengo não tem paz, né? Já estão sondando a possibilidade do Wesley ser convocado. Aí tem o Gerson, tem o Léo Ortiz. Putz, não tem um minuto de paz, né? Agora o Felipe também quer levar para a seleção. Aí ainda tem os estrangeiros, o Arrasca, o Varela, o Pulgar, o De La Cruz, o Vinha quando voltar. Enfim, o Flamengo vai fazer o quê? O Flamengo é para entrar com sub-13 em campo? Pelo amor de Deus. Mas enfim, nação, eu vou pausar o vídeo aqui. Depois disso eles entram nessa discussão aí sobre questão de convocação. E sobre o título, assim, o Flamengo é o grande favorito para a temporada para ganhar todos os títulos, tá? Tem um ou outro título aí que vai fazer, um ou outro time que vai fazer frente, né? No caso do Carioca eu não colocaria o Botafogo, até porque acho que o Botafogo não se classifica, não tem mais chance, né, matemática. Mas no Brasileiro tem o Palmeiras, tem outros times ali que possa ser que dê trabalho, né?
mas o Flamengo de fato é o grande favorito para as competições que tem, né? Mas tem que ver essas questões das lesões, né? Que parece que tá começando de novo. Eu não consigo entender o que acontece com o Cebolinha. O cara, espero eu que não seja nada grave, né? Saiu machucado hoje. Mas ano passado também, antes daquela lesão que ele teve, mais séria no tornozelo, não sei se vocês lembram, mas naquele período de Copa América, ele também teve algumas lesões musculares, né? Que ele ia, aí voltava, machucava, até ter aquela lesão no tornozelo, em agosto. E agora, de novo, eu não consigo entender, eu não sei se é confiança, mas também teve aqueles problemas extracampos, né, que ele teve, enfim. Espero que ele se recupere, porque de fato ele seria o titular absoluto dessa ponta esquerda do Flamengo. Eu não sei o que vocês pensam, né, mas é indiscutível para mim, pelo menos. É um baita de um jogador, mas tem muitos problemas físicos. E é isso, o time ele recuperando o ritmo, é um time que tem um sistema incrível, como você percebe que o Flamengo ele tem um padrão de jogo. Por mais que mude as peças, tem um padrão, né? Tem um padrão, é o Gerson caindo ali pela direita para fazer aquela triangulação, aquela tabela com o lateral, que hoje foi o Varela, mas geralmente é o Wesley, que tem muito ímpeto ofensivo. E pela esquerda também tem várias triangulações. Hoje foi o Luiz Araújo caindo por lá, mas geralmente pode ser o Michael ou o próprio Cebolinha. Aí tem o papel do centroavante está sendo ocupado pelo Bruno, né? Que é um baita no jogador. Mas é do Pedro. É indiscutível que é do Pedro a posição, né? Mas é isso. O Flamengo segue crescendo. Espero eu que consiga ter uma temporada muito boa. Que essas lesões nos deixem em paz. Porque a gente não é nem a questão do resultado, né? Era mais que saber se o time vai conseguir passar um jogo sem ter uma lesão. Você vai passar um jogo sem que nenhum jogador saia, sem sentir absolutamente nada, né? O De La Cruz hoje já não jogou porque teve um corte no pé. Mas é isso, nação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse perfil de vídeo falando, eu vou dando a minha opinião também, até porque o YouTube cobra, tá? Como é um vídeo de react, não dá pra só reproduzir o vídeo, você tem que falar em cima dele. Mas é isso, mais um título pra gente, espero que seja mais um de muitos nessa temporada. Tamo junto, saudações rubro-negra, até a próxima.